é realidade, filosofia e ciência, tá certo? Então, nós vamos inicialmente fazer uma distinção, tá? Para o mito e a filosofia. A gente começou a ver isso, né, no bimestre passado, né? Mas eu gostaria de retomar uma discussão que é algo importante. Pessoal, só espera só um minutinho que eu preciso pegar uma garrafa d'água que eu esqueci, só um minuto. Pronto, voltei. Então é o seguinte, e é importante falar sobre isso, porque uma das coisas que eu percebia quando eu estava no ensino médio, e eu falo assim, não só quando eu estava, mas depois quando eu comecei a trabalhar com educação, né? Que eu sempre trabalhei seja com filosofia ou sociologia, né? Uma coisa que eu achava curioso às vezes, o modo como os professores de filosofia eles tendem a explicar um pouco sobre essa distinção entre o pensamento filosófico e o pensamento mítico, né? E eu já vi em algumas ocasiões que alguns professores dão a entender que existe uma espécie de transição, né? Como se houvesse uma demarcação histórica para o surgimento da filosofia ou do pensamento racional. O que eu estou querendo dizer, né? Às vezes, vocês podem pegar texto na internet, ver alguns vídeos no YouTube, e alguns pensadores não, né? Alguns desses professores podem fazer vocês entender que existe um momento, uma demarcação histórica para o surgimento da filosofia. Eu acho isso muito problemático porque, primeiramente, não condiz com a realidade histórica, digamos, os estudos históricos, estudos filosóficos, estudos da história da filosofia sobre isso, sobre o que ocorreu de fato, né? É que nem a gente falar que, tipo assim, chega um momento em que, com o surgimento da filosofia, o pensamento mítico deixa de existir. Isso não faz sentido algum, tá? Então, primeiramente, e antes de tudo, que vocês têm que entender que não existe um momento, não existe um tempo cronológico, ou seja, de outra forma bastante simples, não existe um ano ou a partir de um ano na Grécia Antiga que vai haver a passagem da forma de pensar do mito da religião para a filosofia. Ponto. Essa é a primeira questão. A gente pode apontar apenas, né, sobre algumas mudanças no contexto e o que isso gerou no modo de se encarar a realidade, tá certo? Então, assim, esses primeiros filósofos que nós vamos ver a partir de agora, eles buscavam, de alguma forma, né, explicar o princípio constituinte das coisas, ou, dito de outro modo, a arqué, tá? Esse é um dos primeiros conceitos, uma das primeiras palavrinhas que vai aparecer ao longo do estudo da filosofia antiga, né? Arqué. E nós vamos ver isso ao longo de muitas outras aulas, tá certo? Então, vamos guardar rapidinho esse conceito, tá? Porque a gente precisa compreender melhor e no seu devido tempo, tá certo? Então, antes de mais nada, e o mais importante, é que não vai existir um momento histórico específico para a passagem do pensamento, para a forma de pensar do mito da religião para a filosofia. E outra coisa para complementar isso, tá, pessoal? No momento em que a filosofia surge, ela não como é que eu posso dizer? Ela não vai ser encarada como a única forma de se compreender a realidade. Religião e mito continuam a existir, eles persistem, tá certo? Tanto que nos diálogos platônicos, em algumas situações que o Sócrates, algumas situações, né, em que o Sócrates aparece, claro, o Sócrates ele vai aparecer em diversos dos diálogos de Platão, né? Sócrates se presta numa posição, se coloca numa posição um, como é que eu posso dizer isso? De um fiel, de um bom fiel, né? Ou seja, não é um bom fiel que eu quero dizer, né?
Na verdade, o que eu quero dizer é que Sócrates, em diversos momentos de alguns diálogos, dos seus diálogos, né, apresentados por Platão, ele é, digamos, uma pessoa que presta suas devidas homenagens aos deuses. É isso que eu quero dizer, entendeu? Então, assim, um dos maiores representantes da filosofia antiga, o Sócrates, ele tem uma posição de prestar a sua homenagem aos deuses. E por si só, isso, né? Eu acho que só esse fato por si só, de algum modo, ele já indica que, na verdade, existe uma persistência do pensamento mítico religioso ali. E que quando a filosofia aparece, né, ela não destrona ou não tira do lugar, né, o pensamento mítico religioso. É claro que passa-se a, digamos, estabelecer os lugares devidos dos discursos. Não é lealdade, não, Renan. Como é que fala? O que eu quis dizer, na verdade, é que ele ainda continua sendo, digamos, um devoto desses deuses antigos, entendeu? É basicamente isso. Eu errei a palavra. Então, a pergunta desses primeiros filósofos, né, vai ser basicamente o seguinte: qual que é o motivo da existência das coisas, né? E eu acho que essa segunda pergunta ela é muito importante, que é tipo assim, quando as coisas mudam, existe algo que permanece idêntico? Dito de outra forma, o que nós podemos dizer é o seguinte: quando as coisas deixam de existir, existe algo que permanece idêntico, né? O que que vai permanecer idêntico naquilo que eu percebo? Vocês lembram da primeira aula que eu dei para vocês, que eu mostrei as fotos que de alguma forma constituem o que eu sou? Então, eu não sou mais o Anésio de quando tinha 7 anos, né? Eu tenho hoje 33 anos. Então, assim, eu não sou mais aquele Anésio. Aquela pessoa deixou de existir, né? Mas existe algo que nos caracteriza e nos identifica. O que que vai ser isso? Será que é o nome? Será que a consciência, a minha consciência hoje de olhar para trás e falar eu já fui essa pessoa? Por que que é a mesma pessoa, Renan? Você só envelheceu, ué. Mas eu deixei de ser aquela pessoa. Mas que você continua sendo você. O que que te garante? Oi? O que que te garante que eu continuo sendo a mesma pessoa? Não, por exemplo, não que você seja o mesmo jeito que você era criança, sabe? Mas você continua sendo você. Se eu não sou do mesmo jeito como eu era criança, eu não sou eu. E você não me Mas você conhecia. continua sendo humano. Não, de modo algum. Você acabou de falar que eu não tenho mais os mesmos modos quando era criança, e uma vez que você não me conhecia quando eu era criança, você não pode designar que eu sou a mesma pessoa. Você não me conhecia. Fui refutado. O que que garante que eu sou a mesma pessoa? Eita. Você não me conhecia, você não sabe como é que eu era. Você não pode dizer que eu era aquela mesma pessoa que você me vê hoje. Aquilo foi o quê? Talvez 27 anos, sei lá, 20. Nossa, eu não era nem nascido. Pois é, então como é que você pode Ah, dizer que eu sou a tipo mesma assim, pessoa? seu modo de pensar mudou, mas você é a mesma pessoa. Eu também acho que você é a mesma pessoa. Eu Se só o não meu te modo. conhecia, mas uma pessoa que te conhecia Ah, acha que você é a mesma pessoa de quando você era, tipo assim, não que você era a mesma Ela pessoa, entendeu o que eu quis os dizer. pensamentos mudaram, mas você é a mesma pessoa. primeiro, eu tinha 6 anos de idade. É impossível falar que meus pensamentos continuam os mesmos, Elisa. Primeiro. Segundo, as pessoas acham que eu sou a mesma pessoa. Mas aí que está a grande questão. O que que garante que essas pessoas me considerem ou achem que eu sou a mesma pessoa? Se eu fosse a mesma pessoa, eu não teria mudado. Você não concorda, Elisa? Ah, não sei. Eu acho que eu não concordo muito, mas é meio difícil de explicar. Tenta Professor, alguém explicar. levantou a mão aí, ó. O João, foi o João. Fala, João. É por causa que eu entendi o que o senhor quis dizer, mas é que eu acho que eles estão olhando por um lado mais físico, assim, tipo assim, o senhor como que eu posso explicar? Só como um corpo, entendeu?
o senhor tá querendo dizer mais das ações, que, tipo, seria seu modo de pensar que define quem você é. Eles estão olhando mais como um olhar, tipo, biológico, eu poderia dizer, que é tipo o seu corpo mesmo, físico. Eu Sim, acho isso. entendo. No entanto, ô Pedro, eram 7 anos, não 17. Ô João, no entanto, eu tenho que te dizer uma coisa. Quando eu tinha 7 anos de idade, eu não tinha barba. Quando eu tinha 7 anos de Toma idade, esse professor. quando eu tinha 7 anos de idade, eu não tinha problema de vista. Todas essas mudanças no meu corpo me levam a identificar novas posturas ou novas posturas minhas em relação à minha realidade. Se isso muda, a minha postura em relação à minha realidade muda. E se a minha postura em relação à realidade muda, o modo como eu encaro a mim mesmo vai mudar. Isso não me garante que eu seja a mesma pessoa. O Pedro falou aqui, né? Tipo, as minhas lembranças. As lembranças que eu tinha naquela época, quando eu tinha 7 anos, e quando eu tenho hoje, quando eu tenho 33, são outras. A lembrança que eu tenho daquela época está inserida no que eu sou hoje. Mas o que eu tinha de lembrança naquele momento, sequer imaginava que aos 33 anos eu teria outras lembranças. Vamos lá, o que garante que eu sou a mesma pessoa? É difícil isso, né? Você já pararam para pensar nisso? Uhum. É difícil pra caramba. É difícil falar, porque, tipo assim, no seu caso, eu não te conhecia, eu não sei como é que você era, eu não faço a mínima Ah, ideia. Até hoje eu não te conheço, tipo, conheço aqui pra falar. Mas que nem no meu caso, eu, quando eu tinha 7 anos de idade, e quando eu me acho a mesma pessoa, só que com pensamento diferente. Tipo, a mesma pessoa, só que um pouco modificada. Ah, eu não consigo ó, explicar. a Oi, Ana Lisa, o que você está querendo dizer é que, tipo assim, eu continuo a mesma pessoa, mas diferente. É isso que você está querendo dizer. É, Eu estou querendo mostrar que quando você fala que você é a mesma, e na mesma frase você utiliza que você é diferente, você de alguma forma já está fazendo filosofia, porque você está utilizando um termo que é, por exemplo, o mesmo para designar que você continua a mesma coisa. Mas ao mesmo tempo, você acha que a sua postura em relação ao mundo é diferente. Se é diferente, você continua a mesma. A Ana Júlia está perguntando assim: o meu DNA. Ô, Ana Júlia, uma coisa curiosa é o seguinte: que o DNA, eu não sei até que ponto que isso é verdadeiro, mas você pode fazer essa pesquisa aí para nós. Você sabia que ele vai modificando? Que ele ao longo do meu desenvolvimento enquanto ser humano, ele vai apresentando características que eu não, que na verdade, que eu não tinha quando eu era criança, que eram características latentes. Então, de alguma forma, até o DNA, de certo modo, ele vai se modificando, né? E vai dando espaço a outras características que antes, quando eu tinha 7 anos, eu não tinha. Então, eu acho que nem o DNA me assegura. Talvez, né? Existe alguma parcela, alguma coisa nesse DNA que consegue me identificar como sendo a pessoa identificada como anésio, né? Talvez aqui, porque, tipo assim, se não fosse isso, né? Como que os exames de DNA funcionam hoje em dia, né? Que eu tô querendo dizer de outra forma. Por exemplo, se um dia eu morresse e daqui 50 anos exumassem meu corpo, poderiam fazer o exame de DNA dos meus ossos, né? Poderiam fazer o exame de DNA nos meus ossos, né, Júlia? E identificar, falar assim, essa pessoa, essa ossada, pode ser ou pertencia a uma pessoa que se denominava Anésio. Então, biologicamente falando, a minha existência está assegurada por todo esse conjunto de genes, né? Que genes e cromossomos e por aí vai, né? Então, assim, no final das contas, o fato de eu ter a minha existência, né, definida pelo meu DNA, não significa que eu me identifique como sendo a mesma pessoa quando eu tinha 7 anos de idade. Aí, o Rafael, até a impressão digital, de acordo com o tempo, ela vai modificando também, tá? Você vai desgastando, vai perdendo isso. E tem tá gente bom, que mas e o consegue. fato de você ter a sua mãe, o seu pai, tipo, se tiver um irmão, e aí, isso não conta?
Isso é biografia. Eles podem morrer, mas isso não identifica, não me Ai, identifica. nossa! Que negócio, meu Deus. Isso não me identifica enquanto pessoa. Pode identificar de onde que eu venho ou a minha história, né? É claro. E aí, assim, se eu for extremar isso ainda mais, né? Se eu for extremar ainda mais, falar o seguinte: e se mudasse a minha consciência, a minha cabeça? O CPF não muda, né? Boa piada. Se eu mudasse a minha consciência para outro corpo, será que eu seria a mesma coisa? Ô, Isabelle, eu até hoje não sei se eu posso dizer que se eu sou a mesma pessoa de 7, 14, 21 anos atrás. Eu, de fato, acredito que eu não seja. Eu, de fato, acredito que, tipo, Se- tipo, quando a gente vai desenvolvendo, a gente vai crescendo, a nossa própria constituição física vai mudando e, de certo modo, aqueles átomos, aquele, sei lá, DNA, aquela coisa toda que me caracterizava quando eu tinha 7 anos de idade, aquilo deixou de existir. Eu não acredito que eu seja a mesma pessoa de, sei lá, de 7 anos ou até mesmo talvez um dia atrás. E a gente vai aprender isso com um filósofo chamado Heráclito, tá? Tá, mas tipo assim, igual a Elisa falou, sua mãe, seu pai, você falou que fazem parte da sua história, mas essa história não faz parte de você? Você não consegue definir quem é você através da sua história? Eu consigo, mas aí que tá uma grande questão que eu sempre levei comigo, né? Se eu sou minha biografia, no momento então que eu perder minha memória, eu deixo de existir. Tem esse porém, então eu não sei. E é o que acontece quando. Olha só que engraçado. Não sei se alguém. Assim, engraçado, eu tô falando um Professor, fato. Não, pera aí, Renan, rapidinho, deixa eu só concluir aqui, que senão eu vou desculpa, esquecer. foi mal. Não, tudo bem. É, eu tô falando engraçado, eu acho que a reflexão que eu vou fazer, não o fato em si, tá? Se alguém aqui tem em casa alguém que tem Alzheimer, pode reparar isso bem. A memória da pessoa que tem Alzheimer, né? A memória recente, ela vai definhando, né? E a última, eu acho que talvez a última camada da memória que deixa de existir é aquela memória antiga. Tem gente que tem Alzheimer, né? Que vai tendo Alzheimer. Tem pessoas em que o Alzheimer vai se desenvolvendo, né? Chega um momento assim que a pessoa vai perdendo coordenação, né? Vai perdendo capacidade de ter controle sobre o seu próprio corpo, né? E uma coisa curiosa, né? Não sei se tem um filme, cara, muito bonito que é. Eu esqueci o nome, daqui a pouco eu lembro. Pera aí. Esse filme eu acho que é muito bonito, seria um bom se vocês pudessem ver. É, A memória recente dessas pessoas, ela vai se definhando até chegar um momento em que sobra apenas memórias muito antigas e talvez nem isso. Eu já vi vídeo de uma mulher com Alzheimer que incrivelmente, ela sabia ainda tocar piano, né? Então, assim, se a gente deposita quem a gente é nas memórias que nós temos, na biografia, no momento em que nós somos acometidos por essa doença, a gente, de alguma forma, vai deixar de nos identificar enquanto aquela pessoa que um dia a gente já foi. E isso, né, tá certo? A gente nos identificar com a nossa biografia ou a nossa memória? Não tá, porque a gente de alguma forma continua sendo aquela pessoa que outros conhecem. Então, por exemplo, eu posso perder minha memória, mas a minha mãe, a minha esposa, a minha avó continuar me reconhecendo como tal. Mas o que garante, na verdade, é nada. Nada garante que eu vou continuar sendo a mesma pessoa amanhã ou que eu sou a mesma pessoa que eu fui há alguns anos. Nada me garante isso aí. E assim, o mais curioso é que tipo essas questões de como a gente entende a nossa identidade, como a gente nos identifica, né? Ela sempre acaba caindo sobre essa perspectiva da memória ou da biografia, né? E aí, quando a gente vem para esse campo da perda de memória, né, ou do Alzheimer, né, a gente nos pergunta assim, mas será que a gente continuaria nos identificando como sendo a mesma pessoa? Claro que não. A gente não consegue lembrar onde colocou as chaves. De acordo no momento em que a doença ela vai, digamos, se complexificando, se tornando mais complexa,
a pessoa começa a esquecer coisas, tipo assim, quem são meus filhos, quem sou eu, o que que eu fiz ontem, né? Então, assim, é uma doença muito triste, né? Mas que ela pode nos ajudar a lançar a luz sobre essa ideia de como a biografia, ela não implica no modo como nós nos definimos. Pode falar, Renan. Não, é que quando você respondeu a Isabelle, o áudio cortou, aí eu não entendi. Aí eu pedi pro senhor repetir. Ah, tá. No fim das contas, eu não, eu acho que a biografia ela nos ajuda a identificar quem nós somos, mas ela não nos define de forma, ela não implica o que nós somos de forma, digamos, global, né? Uma coisa interessante é o seguinte, que o modo como nós nos identificamos tem muita relação com a maneira que encaramos e percebemos a nossa realidade. A nossa identidade, ela sempre vai ser uma síntese. E eu vou explicar isso melhor, essa ideia da síntese, né? Porque existem, né? Eu acho que posso falar que existem ainda muitas teorias sociológicas e tal que determinam que você é fruto do seu meio, né? E essa é uma visão totalmente reducionista, né? Uma visão de que aonde você estiver, aquele meio vai definir você enquanto pessoa. Então, se você nasceu, por exemplo, num bairro pobre, num bairro afastado do centro, um bairro que não tem grandes condições sociais, você necessariamente vai ser um marginal. Vocês, né? Isso aí assim, digamos, são frutos de teorizações de fins do século XIX, do início do século XX, que são chamadas deterministas, né? Então, assim, e hoje em dia, a neurociência, né, a ciência que estuda o cérebro, ela coloca que, na verdade, nós somos frutos da síntese do modo como nós relacionamos com a nossa própria realidade, né? E isso é curioso, porque, tipo assim, a- ao mesmo tempo em que a gente fala que, tipo, se não fosse a nossa biografia, a gente não seria quem nós somos, e eu, de certo modo, acredito nisso, a Isabelle. Se não fosse a minha biografia, eu talvez não seria quem eu sou. Mas também tem muito do modo como eu reagi às coisas que me foram colocadas ao longo da minha vida. Você entendeu? Ah, eu entendi sim. Você não concorda com isso? Que tipo assim, que essa ideia de que você, eu sou a minha biografia, eu sou a minha relação com os meus pais, isso praticamente não define quem você é, porque tem uma parcela aí de... Pedro, eu diria que talvez seja, mas é um paradoxo só porque a gente não tem os conhecimentos, talvez, essenciais e necessários para a gente entender melhor essa questão, que é uma questão que ainda é colocada por filósofos, por cientistas, né? Então, assim, se você vai para a filosofia da mente, que é uma área da filosofia que eu gosto muito, que você vai estudar os monistas, por exemplo, que estabelecem que, na verdade, a mente e cérebro é uma coisa só. Não existe essa camada imaterial denominada mente ou espírito, né? É tudo uma coisa só. Os monistas vão acreditar que toda resposta para a sua identidade pessoal, ela vai ter que partir de entender o cérebro como sendo o cérebro e a mente como a mesma coisa, como vindas de uma mesma matéria, né? Então, esses são os materialistas, eles acreditam nisso, né? Então, tipo assim, você conseguiria ter as respostas para a questão de identidade pessoal dentro dessa perspectiva. E eu acho isso curioso, eu acho isso interessante. Eu ainda não defini em como eu acredito, no que eu acredito, assim, prontamente, sabe? Sobre essa questão de mente, espírito, alma. Parece que a cada dia eu fico... eu acredito em alguma coisa, mas nesse momento eu fico surpreso com o modo como as coisas me levam a acreditar, na verdade, que nós não somos frutos mecânicos ou nós não somos o resultado simples e prontamente da nossa biografia. Eu não acho. Eu não acho que a gente seja isso. Porque, como eu estou respondendo a Isabelle,
existe muito também, existe uma parcela na nossa personalidade que responde a tudo isso, né? E eu acho que isso seria aquilo que nós talvez podemos chamar de ilusão a ilusão do livre-arbítrio, né? Que chega um momento que você escolhe como lidar com aquilo. Você escolhe como lidar com as situações que aparecem na sua vida, né? Então, assim, acreditar que eu sou fruto da minha biografia, de algum modo, é reduzir toda a minha, a minha, a minha extensão enquanto pessoa a simples questões históricas. Dito de outro modo, Elisa, Isabelle, que vocês levantaram essa questão interessante, se a minha história fosse diferente, eu seria diferente. E isso me garante alguma coisa? Eu pergunto para vocês duas. Não, então. Mas eu acredito que seja diferente. Em que aspecto? Pode falar. Em tudo, porque se você foi criado desse jeito e você ficou diferente, que te garante que se você fosse criado diferente, você não seria diferente? Eu concordo. E acho assim que no final das contas, tipo, Isabelle, você abriu o microfone e eu entrei na sua frente. Pode falar. Não, eu concordo que se você fosse criado diferente, você seria diferente, mas agora com esse negócio da história, que você não se vê mais mesmo de 7 anos, quando você tinha 7 anos, então eu acho que talvez se você fosse criado em outro lugar, hoje em dia você também não teria mais nada a ver com o que você foi criado antes. Sim, sim. Você poderia muito bem mudar, tipo, de lugar, poderia esquecer o que você já viveu. Tipo assim, não esquecer tudo, né? Tipo, pode ter lembrança, mas não mais igual antes, não sentir tanta saudade desse tempo também. Então, acho que não te define mais tão bem. Tem um filme que eu vou aconselhar que vocês vejam esse final de semana. É um filme bem divertido. Chama Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças. Anotem aí o nome desse filme. Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças. E o outro eu acho que eu lembrei o nome dele aqui. Ah, e o outro Para Sempre Alice. Eu quero que vocês assistam esses filmes. É claro que não precisa ser os dois no final de semana, mas eu gostaria que vocês assistissem esse filme. Ó, o primeiro é Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças. E o segundo é Para Sempre Alice. Por que que eu não estou escrevendo aqui? Porque que não está aparecendo. Aí, agora foi. E o segundo é o Para Sempre. Aí, eu acho que foi. Não, ainda não. Oh, mas que coisa, hein? Eu mandei aqui no chat. O Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças é a história de um rapaz. Inclusive, o ator é o Jim Carrey. Mas não é comédia o filme. Ele aceita passar por um tratamento de apagar a mente para esquecer um grande amor. E o segundo, Para Sempre Alice, é a história de uma pesquisadora, de uma linguista, que ela se vê acometida, como é que fala, gente? Por um Alzheimer. Um Alzheimer, qual que é o termo, gente? Enfim, ela é nova, ela tem uns 50 anos, assim, mais ou menos, e ela é cometida por Alzheimer. Eu não sei se vocês sabem, mas o Alzheimer, ele é uma doença que, na verdade, ele aparece tardiamente, né? 60, 70 anos de idade. Mas nela aparece entre os 40 e 50 anos de idade. E ela está no ápice, assim, da carreira dela como professora de língua e tal, como linguista. E ela vai aprender a lidar com esse Alzheimer. Esse filme é sensacional. Os dois são muito bonitos, assim. Eu digo para vocês assistirem para a gente ir para vocês verem, né, essa questão de como, na verdade, essa questão da biografia, da memória pessoal, ela de algum modo, ela ao mesmo tempo em que parece gerar, né, uma compreensão nossa acerca dos nossos processos biográficos, da nossa vida, isso não é limitante. A gente não pode nos apoiar na biografia, né? A gente não consegue se apoiar na biografia ou na história pessoal para definir quem nós somos, né? Isso é interessante. Os dois filmes eles lançam problemas em torno disso. E graças a essas questões, né? Essas questões do ser humano, né? Se voltar para si mesmo, e isso é engraçado que
esses primeiros filósofos, né? E aqui eu não estou falando do Platão, do Sócrates ou do Aristóteles, né? Que eles vão ser fruto de uma outra investigação, de uma outra tentativa de compreender, né, a realidade, né? Os primeiros filósofos, o Tales de Mileto, o Pitágoras e entre outros, eles se voltaram para o estudo da natureza, né, para compreender a realidade, para compreender a natureza. Já a partir do Sócrates, existe uma diferença. O Sócrates ele começa a investigar, na verdade, o próprio homem. Então, essas questões que nós fazemos, que nós estamos fazendo aqui, né, elas são possíveis e só foram possíveis graças à filosofia do Platão, do Sócrates e do Aristóteles. Que, mais especificamente, vamos especificar bem aqui, né, a partir dos questionamentos da filosofia do Sócrates, né? No momento, então, naquele momento, a filosofia se volta para o homem, para a investigação do homem. E é por isso que eles também são considerados, né, principalmente o Sócrates é considerado, digamos assim, o avô da psicologia, né? Porque ele começa a lançar a luz sobre o modo como o homem conhece ou percebe a si mesmo, ou como o homem define a si mesmo, né? E uma coisa que é bastante comum no Sócrates, no Platão, nesses primeiros filósofos, que nós vamos ver mais detidamente, é um termo chamado logos. E aqui talvez o grande conceito, né, das aulas de filosofia introdutórias. Logos significa razão, palavra, ou pensamento, ou discurso, né? Então, assim, o modo como esses primeiros filósofos eles indagavam e buscavam respostas sobre a natureza, né, é baseada no logos, é baseada na razão, né? É como se, a partir de um determinado momento na Grécia Antiga, os homens estivessem insatisfeitos com as respostas que eram dadas a eles. Quais eram essas respostas? As respostas às seguintes perguntas. Por que existe alguma coisa ao invés de nada? Por que chove? Por que as coisas elas deixam de ser aquilo que elas são? É claro que, a partir da perspectiva mitológica, religiosa, existe uma resposta já dada, né? E muitas das vezes essas respostas elas vão ser baseadas na vontade divina, na vontade de uma entidade divina, seja ela um deus, um ser divino, umas fadas, os gnomos, a coisa toda. Basta a gente entender uma coisa, né? Não é muito comum aqui no Brasil, né? Porque isso é mais uma história contada para crianças lá na América do Norte, que é a fada do dente, né? Então, basta entender o seguinte, né? Qual que é a ideia da fada do dente? A fada do dente é uma entidade divina que, uma vez que você coloca os seus dentes, né? O seu primeiro dente que cai de sua boca quando você é criança, debaixo do travesseiro, no outro dia pela manhã vai ter dinheiro lá, né? Então, vamos pensar isso, né? Isso é, digamos, a transformação de um objeto em um outro. E o que explica isso? A mágica. É um ser. Então, assim, esses seres, eles foram inventados, né? Ou não sei. Esses seres, eles são utilizados como explicações para a transformação de uma coisa em outra. Então, como que um dente deixa de ser um dente e transforma no dinheiro? É uma fada. Uma fada que, à noite, ela vai lá debaixo do travesseiro e troca aquilo, né? Essa é uma explicação mítica. Essa é uma explicação, digamos, mágica para o surgimento de alguma coisa no lugar da outra, né? O que esses filósofos, esses primeiros filósofos, eles faziam? Eles questionavam, mas por quê? Cadê essa entidade? Essa entidade? Alguém já viu essa entidade? Não. Então, como é que a gente pode afirmar que uma entidade ela faz ela guia esse processo de transformação? Ela transforma o dente em dinheiro? Esse questionamento que todos nós, enquanto crianças, fazemos é o princípio da reflexão por meio da razão. Quando a gente busca
quando a gente não aceita aquelas questões que nos são dadas e nós buscamos compreender por meio de uma causalidade, ou seja, de uma, digamos, a causa A, ela produz um efeito B. Quando a gente busca compreender dentro digamos, dentro de toda dessa complexidade, né, uma relação causal entre A e B, pela razão, nós estamos fazendo filosofia, ou nós poderíamos também dizer que nós estamos utilizando do pensamento racional para entender a realidade, tá certo? Então, o logos nada mais é do que uma fundamentação, do que um conhecimento que busca ser fundamentado para explicar uma determinada realidade, uma determinada mudança na realidade. Vou falar mais uma vez. O logos nada mais é do que o processo de argumentação racional. Então, no momento em que eu explico que a fada do dente não transformou o dente em dinheiro e eu me baseio em argumentos, eu tenho aí, então, o início de um pensamento racional. Vocês entenderam? Dito de outra forma, o pensamento racional, ele vai ser fundamentado no uso da palavra para explicar a realidade, no uso da razão para explicar a realidade, no uso dos argumentos para explicar a realidade. Gente, a grande diferença do pensamento racional, filosófico, né, para o pensamento mítico, religioso, é que o pensamento racional, filosófico, ele pode ser atribuído um valor de verdade ou falso. Ou seja, eu posso dizer que o argumento da Elisa para dizer que a biografia é algo relevante na definição da personalidade humana, da pessoalidade humana, é verdadeiro ou falso. Na verdade, a gente não utiliza o termo verdadeiro ou falso para o argumento. A gente utiliza verdadeiro ou falso para as proposições, para as frases. O argumento é válido ou inválido. Então, eu posso dizer que o argumento da Elisa, né, quando ela estabelece, quando ela reflete que a biografia é uma parcela importante na definição da personalidade humana, é um argumento válido. E eu posso dizer que o argumento do Renan é um argumento inválido. Então, essa é a grande diferença do pensamento filosófico, do pensamento racional, para o pensamento mítico-religioso. O pensamento mítico-religioso, ele não pode ser validado. Se ele não pode ser validado, a gente não pode dizer que o pensamento mítico-religioso é verdadeiro ou falso. Enquanto a filosofia, ou a ciência, ou o pensamento racional, ele pode ser. Vocês entenderam isso? Uhum. Pessoal, tá claro isso? Eu não entendi muito bem, não. O que você não entendeu, Elisa? Pode falar. Essa última parte, não pode falar se é válido ou inválido o argumento. Basicamente é o seguinte, todo pensamento racional, ele pode ser validado. Quando a gente fala que ele é validado, é o seguinte, que ele pode ser, vamos colocar a grosso modo, se ele é verdadeiro ou falso. Se ele condiz ou não com aquilo que é observado na realidade. Entendeu até aí? Sim, até aí eu entendi. Tá. Aí, o pensamento mítico religioso, ele não pode ser, Elisa. Por quê? Porque o pensamento mítico religioso, ele não é verificável. Eu não posso dizer que é uma fada que transforma o seu dente em dinheiro. Mas eu posso argumentar que, na verdade, quando dizem para você que é uma fada, é na tentativa de fazer você acreditar numa narrativa. Nesse caso, seria religioso? Mítico religioso, sim. Hum. Entendeu? Então, no momento em que você fala assim, vamos supor, você contesta, né, os seus pais que isso não existe, que na verdade eles que estão colocando dinheiro e que você colocou uma câmera no quarto para provar isso, o que você está fazendo, Elisa? Além de destruir os sonhos dos seus pais, além de destruir os sonhos dos seus pais, é dizendo para eles que o argumento deles é inválido, que aquilo não condiz com a realidade, com aquilo que está sendo observado
E, uma vez observado, você está produzindo todo um conjunto de argumentos para provar que eles estão errados. Você entendeu? Entendi. O Mais que, ou menos, tô entendendo. falta 10% para ficar claro ou 20? Por favor, que seja 5. 20. Eita, porra. Ó, dito de outra forma. Não, é Quando... porque, tipo assim, Vai, pode falar. não é que eu não entendi, é que, tipo assim, parece que eu não. Não sei, eu não sei, eu não sei. Parece, tipo, eu não concordo. Eu entendi, mas não concordo. Tipo isso. O que você não concorda? É porque, tipo assim, eu posso falar que o meu argumento da biografia lá é válido, mas que esse argumento é inválido? Não, é o seguinte, olha só. Vamos tentar colocar. Ah, tá, melhor. Olha só, Elisa, é o seguinte. Durante mais ou menos muito tempo, acho que talvez até o surgimento ali da psicanálise, né, do Freud, e ao longo do século XX, né, tentou-se, na verdade, compreender a personalidade humana em termos científico-racionais, né? Antes disso, o que vigorava era o seguinte: eram teorias meio loucas, dizendo que, se você nasceu pobre, você vai ser alcoólatra, você vai ser prostituta, você vai ser um degenerado, né? Então, tipo assim, se você nasceu naqueles bairros pobres, por exemplo, na Inglaterra, bairro operário, é muito provável que você vai virar ou uma prostituta ou como é que fala? Uma mãe com 5, 10 filhos, entendeu? Entendeu isso? Até aí? Entendi. Aí, Elisa, o que acontece? A sua personalidade, ela é dada ou pela situação social que você está, ou de alguma forma já explicada nos seguintes termos: ela nasceu com ela. Então, a Elisa teria nascido com essa personalidade. Como se o termo correto em filosofia seria inato, tá? Então, se você nasce com alguma coisa, aquela coisa é inata. Então, assim, é como se a sua personalidade ela fosse dada pelas circunstâncias sociais ou que você já teria nascido com ela. Então, ao longo do século XX, né, grandes estudiosos, né, filósofos, psicólogos foram estudando como se constitui a personalidade de uma pessoa, né? E aí, se você for para psicologia, se um dia você for estudar psicologia, você vai estudar, você vai ver diversas teorias que vão tentar buscar explicar a personalidade, né, em termos racionais. Então, você teria o behaviorismo, você tem a psicanálise, você tem psicologia transhumanista, tudo isso, né? A diferença, Elisa, é o seguinte: de um lado, com essas teorias da psicologia, você tem, né, explicações que elas se pautam na razão para fundamentar como que você desenvolve a sua personalidade. De outro, você tem discursos, você tem, muitas das vezes, discursos de autoridade, né? Você tem discursos, você tem ideias que elas não são fundamentadas na razão, mas elas, de alguma forma, elas respondem uma pergunta sobre a realidade. Se essas respostas elas são condizentes ou não, nós podemos dizer, olha, as suas respostas para o modo como uma pessoa nasce com a personalidade dela não é correto. Você entendeu? É mais ou menos também Eu entendi sim. é, Agora acho que tá ficando explicando. melhor. Tá, ótimo. Então, assim, explicando, talvez, aprofundando nesse exemplo, basta entender, por exemplo, né, como até mais ou menos esses séculos, né, tipo esses, digamos, até o século XIX, talvez, né, a psicologia humana era algo entendida em aspectos, sei lá, né, tipo, ou era explicado em termos religiosos, ou explicado em termos genéricos demais, né? Então, a partir do século XX, com essas teorizações com essas diversas teorias, né, que aparecem, o behaviorismo, que é o comportamento, psicologia comportamental, né, o behaviorismo, a psicanálise, enfim, todas essas teorias elas buscam explicar a personalidade humana em termos racionais, em termos da razão humana, né?
tentando entender qual que é, digamos, tentando buscando entender o contexto humano, e tentando entender como se dá o funcionamento do cérebro e a relação com a personalidade humana e por aí vai. Então, assim, basicamente o que a gente pode dizer é que um argumento ele pode ser validado, né? E normalmente, eu acho que talvez hoje em dia, as pessoas elas confundem muito, né? Dizendo que tipo o argumento é praticamente aquilo que elas acreditam e pronto. Mas enfim, isso é outra discussão. Mas um argumento ele pode ser validado, ou seja, ele pode ser válido ou inválido, né? Já um, como é que fala? Uma ideia tal como uma ideia é uma crença. Melhor vamos falar assim, uma crença ela não pode ser validada. Você pode acreditar em Deus, mas essa crença ela não pode ser validada ou não, porque Deus não é algo observável. Você entendeu? É basicamente isso. Sim, sim, eu entendi. Eu não tô, ó, gente, eu não tô querendo dizer que Deus não existe, nada disso. Tô querendo dizer que a crença que você tem, né, na divindade, ela não pode ser validada. Já um argumento que busca se apoiar em fatos, né? Um argumento que busca se apoiar, digamos, em premissas racionais, ele pode ser validado, ou seja, ele pode ser tido como válido ou inválido, né? Basicamente, essa é a diferença do pensamento religioso, do mítico religioso, para o pensamento racional, tá? E essa é a grande, digamos, talvez, a grande constatação que é feita na Grécia Antiga, tá? Que o pensamento racional, ele pode ser, como é que fala? Ele, na verdade, busca compreender se uma determinada observação, ou uma determinada proposição, ela é verdadeira ou falsa. Já o pensamento religioso, que é baseado na crença, não pode. Você não, por exemplo, uma coisa bastante simples assim, né? Você não pode assegurar que a chuva ela tem uma causa divina, mas você pode estudar por que que ela é produzida. Vocês entenderam isso? O professor alguém levantou a mão. Ah, é. Pedro, vai lá, Pedro. Ô, professor, então eu não posso acreditar que quando tipo, em algo divino, mas eu posso acreditar que eu vou morrer e vou ficar morto lá, que é é um fato que acontece. Não. Pedro, é o seguinte, você não pode. A ideia, na verdade, é o seguinte, né? Que a sua crença, ela é sua e ela não pode ser validada. Se você acredita em um Deus ou deuses, e se eles existem ou não, isso não pode ser validado. O que pode ser validado, na verdade, né, é que, digamos, colocar isso de uma forma bastante direta, né? É que no momento em que você morre, você deixa de existir. Isso. Né? Agora, o que vai acontecer com você depois, isso não pode ser, digamos, validado pela ciência ou pelo pensamento racional. É isso, entendeu? Sim. Assim, utilizando o seu exemplo, basicamente é o seguinte: a crença que você tem na pós-vida, ela não pode ser validada, ela não pode ser objeto da ciência, porque a ciência, ela diz ou ela explica a realidade como ela é, as coisas como elas são. Entendeu? E nesse aspecto, elas têm que a explicação racional, a explicação racional filosófica, ela tem que se basear na sustentação de fatos, na argumentação, na criação de argumentos racionais que levem a uma inferência, a uma resposta adequada com aquilo que você está colocando. A crença não. A crença ela é dada. Tanto que você aprende uma crença ou desaprende ela. Você entendeu? Sim, entendi. Pessoal, alguém tem mais alguma dúvida quanto a isso? A gente pode parar por aqui. Aí agora a gente pode, como é que fala? Vocês podem fazer questões, podem fazer comentários, perguntas. Vamos lá, galera.
Tem uma coisa que eu quero perguntar, só que eu tô pensando como eu vou perguntar, sabe? Que é Hum, sobre a fada do dente lá que você falou. hum. Que quando a gente fala para uma pessoa, isso, por exemplo, uma criança, seria um pensamento religioso, né? Igual você falou. Ou eu entendi errado. Ah, não, pô, continua desenvolvendo. Aí, se eu provar que isso não existe, já passo para o pensamento filosófico? Isso, Por- exatamente. Então, por exemplo, olha só, vamos supor, tipo, um dia você vai ter uma filha, um filho, aí você vai fazer com que ele acredite que na existência de uma fada do dente, né? Aí chega um momento em que ele começa a questionar a existência. E normalmente quando esses questionamentos eles aparecem, são questionamentos baseados na observação dele dos fatos do mundo, né? Então, assim, essa é a grande diferença de um pensamento, de um pensamento não vou utilizar esse termo para explicar isso. A grande diferença da crença para um pensamento que busca se estruturar em cima de argumentos e de fatos, né? Então, assim, pensa nesse exemplo que eu dei da fada do dente como sendo, digamos assim, o advento ou o surgimento de um pensamento racional. O pensamento racional seria basicamente o seguinte: mas por que que existe isso? Por que que está me sendo colocada essa história, sendo que eu nunca vi, né? Então, assim, é, essa seria um grande exemplo, por exemplo, né, do surgimento do pensamento racional. E a gente tem que entender que que as primeiras formas de se compreender a realidade nesse contexto, né, as primeiras formas de se indagar a realidade, de perguntar por que as coisas existem, é muito semelhante ao modo como nós fazemos quando somos crianças, né? Então, assim, vocês já alguém de vocês aqui tem irmão mais novo? Eu. O Renan, quem mais? Eu também tenho. Vocês têm. Então, Também quais são tem. a Isabelle, então, muita gente vai ter, né? Muita gente vai ter. Então, quais são as crenças deles? Crenças básicas. Eles, por exemplo, Papai Noel, aquele outro lá, o Coelhinho da Páscoa, é, bicho-papão, tudo isso, né? Tudo isso é colocado para essas crianças. No momento em que elas começam e isso é de acordo, olha que interessante, o desenvolvimento cognitivo da gente, ele nos acompanha, ele vai nos acompanhar, isso, homem do saco. O desenvolvimento cognitivo, o desenvolvimento das nossas capacidades de pensar a realidade, né? Vai nos acompanhar até o final da nossa vida. Não existe, né? Assim, tirem isso da cabeça de vocês, se vocês acreditam nisso. Não existe um momento que vai virar e falar assim, olha, agora eu sou a pessoa, eu sou 100% racional, né? Eu sou mais racional do que uma criança de 5 anos, por exemplo. Não. O desenvolvimento cognitivo ele vai nos acompanhar até o fim da nossa vida, né? O desenvolvimento do nosso cérebro. E é mais ou menos na fase que vocês estão agora que o cérebro adquire mais plasticidade para adquirir novos conhecimentos. Então, por isso que esse é um momento bom para vocês serem estimulados, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque no momento em que vocês veem o desenvolvimento por exemplo, vamos supor, né, o irmão de vocês, quando começa a falar, mais ou menos ali no final do primeiro ano, né, quase entrando no segundo ano de vida, o segundo, terceiro ano de vida já começa a fazer, a entender melhor as palavras que nós utilizamos e começam a fazer frases mais longas, né, a partir dos 4 anos eles já conseguem exprimir os sentimentos, né, a partir dos 5, 6 anos, então, ali já Eles começa. começam com porquê. Nossa Isso, então, Senhora. tipo assim, gente, tudo isso são etapas do desenvolvimento cognitivo de uma criança, né? Então, por que que eu estou dizendo isso? Por um motivo. Chega um momento e não vai existir um dia, não vai existir um ano que as crianças param de acreditar nisso. Aí vem muitas respostas possíveis. É porque elas pararam de ser estimuladas? Ou elas começam a entender, elas começam a associar
causa e efeito? Não sei. Mas observando o comportamento de uma criança, é você observar como as primeiras civilizações, os primeiros homens, lá da história antiga, começaram a pensar. Então, assim, isso é interessante, porque você começa a perceber que essas etapas do desenvolvimento cognitivo, tudo aquilo que é relacionado. Quando vocês ouvirem essa palavra cognição cognitiva, é relativo ao saber, ao modo como nós lidamos ou nós aprendemos, né, a nossa realidade e adquirimos o nosso saber. Isso é tudo cognição. Então, as etapas do desenvolvimento cognitivo, elas estão intrinsecamente ligadas, elas estão diretamente ligadas ao modo como a civilização ela desenvolveu. Pode reparar. Pode reparar. Então, tipo assim, esses primeiros homens que começam a questionar as coisas, né, é muito semelhante a esse processo, digamos, ao processo de aquisição de sei lá, talvez de aquisição racional ou de aquisição, ou um processo de aquisição. Eu não vou falar isso porque senão pode complicar, mas é basicamente o seguinte: o modo como esses primeiros filósofos eles aparecem é muito semelhante ao modo como os irmãos de vocês começam a questionar aquilo que eles entendem como sendo verdade e falso. E uma coisa engraçada, repare uma coisa, né? Que as crianças, elas, principalmente ali nos seus 2, 3 anos, elas não utilizam a palavra verdadeiro ou falso, ou mentir. A gente que ensina elas utilizarem, mas elas não sabem. Tanto que, nesse processo, não existe distinção entre a realidade imaginada e a realidade de fato. Isso vai começar a aparecer lá pelos 10 anos, 8 anos, 8, 9, 10 anos de idade, mais ou menos, ou talvez até antes, né? Quando a gente começa a entender que aquilo que a gente imagina, ela não existe necessariamente nesse mundo dito real, né? E também, de certo modo, é ensinado para a gente que isso não existe, né? Por exemplo, eu pergunto, Isabelle, me responda, quando foi mais ou menos que você passou a não acreditar mais, sei lá, em Papai Noel? Uns 8, 9 anos. E por quê? Porque alguém te contou? Porque, tipo, alguma coisa. Ah, a gente vai percebendo também, né? Às vezes a gente vê o pai escondendo presente, já não dá mais para acreditar no Papai Noel, né? E Então, também hum, começam a falar pra gente, né? As pessoas mais velhas. então, esse processo de reconhecimento, digamos, de fatos na realidade, que na verdade eles. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: é um processo de reconhecimento de causa e efeito. Você começa a perceber, é Natal, meu pai está escondendo presente, depois fala que é Papai Noel. Você começa a conseguir juntar esses fatos. E a partir da junção desses fatos, você cria, dito a grosso modo, um argumento. Esse argumento ele pode ser válido ou inválido. Vocês entenderam isso? É, entendi. Tá, Alguém mas mais? aí ele só vai ser válido se ele for verdade. Aí a gente vai ver logo mais. Eu não sei se eu já passei para vocês que, na verdade, os termos verdadeiro ou falso são atribuições que nós fazemos a sentenças. Tá? Sentenças. Então, por exemplo, eu falo para vocês aqui nesse momento, está chovendo. O que vocês vão falar para mim? Que é mentira? É falso, né? Principalmente se você mora aqui em Botuporanga, você sabe que não está chovendo agora. Tem um sol ali fora, mas está um vento frio. Mas, por exemplo, e se eu falasse que aqui tá chovendo, mas e aí não? Tá, tudo bem. Aí eu te pergunto, você mora onde? Em Valentim? Tá, em Valentim é praticamente 10 quilômetros daqui. Eu acho improvável que esteja chovendo aí. Aí, por exemplo, tem a primeira hipótese. Aí eu vou no meu, no meu celular e vejo que não está chovendo. Aí eu falo, Renan, o- é, essa constatação sua é falsa. Acabou. Maldita tecnologia. Então, aí tá a grande questão. O verdadeiro ou falso são validações que nós fazemos de sentenças. Para a gente criar argumentos,
é necessário dispor diversas sentenças, porque um argumento não é simplesmente eu falar assim, não está chovendo. Alguém vai falar assim, tá, você está falando que não chove, mas por que não está chovendo? Vamos pensar que eu seja que digamos assim, a Isabela está dialogando com um alienígena que chegou na Terra, amigável, e ele está aprendendo a utilizar os termos em português, e a Isabela está ensinando para ele o seguinte: você está tentando convencer para ele ou tentando explicar para ele que não chove. Deixa eu explicar uma coisa curiosa que aconteceu comigo. Acho que a gente tem quase, não tem tanto tempo mais. Mas eu dou aula para um aluno surdo do terceiro ano de informática. E eu mostrei uma foto para ele, estava explicando sobre essa questão, né? Que, na verdade, o verdadeiro é quando a sua sentença corresponde a algo que existe no mundo, algo que é observado no mundo, e o falso nada mais é do que quando sua sentença não corresponde àquilo, né? Aquilo que existe no mundo. Aí tinha uma foto, um slide assim, com a foto, e a foto basicamente é o seguinte: era um vidro no primeiro plano e tinha gotículas de água. E do outro lado do vidro mostrava, como é que chama, a orla de Copacabana no Rio de Janeiro, e uma pessoa andando, né? Aí eu perguntei, Kaique, ao ver essa foto, você pode afirmar que está chovendo? Eu posso afirmar que está chovendo? Cara, ele falou simplesmente o seguinte: não dá para afirmar isso, né? E eu esperando que ele falasse, olha, dá para afirmar que está chovendo. Eu queria que ele respondesse isso. Aí ele respondeu para mim a seguinte coisa, né? Ele é surdo, tá? E ele falou assim, né? Não dá para afirmar, mas dá para afirmar que existem gotículas no vidro e que tem outra pessoa andando lá fora e parece que venta muito. Aí eu parei para pensar, falei assim, cara, será que eu fiz a minha pergunta de forma errada? Né? Aí eu fui fazendo as perguntas e eu fui percebendo, na verdade, que o modo como ele entende a realidade é um modo muito mais contextualizado. Então ele estava enxergando um contexto muito maior. E no final das contas eu concordei com ele, que não dá para a gente afirmar, o que dá para afirmar é aquilo que está na nossa frente. Que dá para afirmar que a imagem, né, ela dava para perceber, né? Ele descreveu a imagem para mim. E ele descrevendo a imagem, ele falou assim, não dá para afirmar que lá fora está chovendo. Aí eu fico pensando, eu falo assim, tá, beleza, né? Então como que uma pessoa ela consegue, ela explica para alguém que não está chovendo lá fora? Aí começa é, 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 a gente começa a entender o tanto que às vezes o que a gente fala, né, tá muito mais, digamos, circunscrito daquilo que nos foi ensinado do que aquilo que a gente observa mesmo da realidade. Então, assim, a Isabelle, por exemplo, ensinando um alienígena, né? Eu acho que a forma mais simples é apontar, falar assim, olha, não chove porque não tem água caindo do céu. Aí o alienígena fala assim, que interessante, tá bom, então o chuveiro cair água. Aí, de repente, alguém joga água com a mangueira. Aí ele fala assim, está chovendo, Isabelle, agora? Aí você vai ensinar, falando, não tá chovendo, porque isso é alguém jogando água com a mangueira. Ué, mas você disse que a chuva nada mais nada menos do que a água cai do céu. Eu não estou vendo alguém molhar com a mangueira para cima, então eu posso afirmar que está chovendo. Então, a gente sempre ensina, eu acho que a gente acaba sempre dizendo, né, sobre como as palavras funcionam de acordo com aquilo que nós entendemos e não observamos esse contexto geral, né? Então, assim, isso me fez refletir muito sobre, na verdade, ensinar o contexto geral para que os meus alunos entendam, né? Como, sei lá, fazer o uso de determinadas expressões ou aprender a pensar por si só, né? É como se a gente explicasse só o nosso ver, só que outra pessoa tem outra visão disso também, ela tem o É, contexto dela. exatamente, você entendeu bem, sabe? Tipo assim, e isso. Aí eu até falei na reunião da semana passada, eu falei assim, isso me fez entender muito melhor que a gente tem que, eu acho que o ensino, na verdade, é explicar esse contexto maior.
E às vezes a gente falha muito. Eu acho que, por exemplo, a lógica não é uma ciência, né? A lógica é a lógica. A gente utiliza a lógica na matemática. A matemática não é lógica, tá, gente? A gente utiliza a lógica na matemática, na filosofia. E eu acho que a lógica é muito ensinada assim, ó. E não tem que ser, né? Assim, eu não sou professor de lógica, não sou professor de matemática. A gente vai ver lógica no final do ano. Mas, no final das contas, eu acho que a gente está muito preso no modo. Eu acho que a gente está muito preso no modo como a gente quer ensinar o outro a usar os termos do modo como a gente acha que tem que ser ensinado. Então, assim, isso é muito curioso, na verdade, esse exemplo do Kaique. Me fez refletir bastante, assim, sobre como ensinar o uso de um termo, né? E, basicamente, eu acho que ele estava certo. Ele estava certo. Tipo assim, não dá para afirmar que estava chovendo, dá para afirmar o que eu estou vendo, né? E a verdade aquilo é o uso é uma proposição que ela é validada, e ela é validada quando o que eu falo corresponde com a realidade. Ou seja, vai ser verdadeiro quando eu dizer algo que corresponde com a realidade. Se isso não corresponde, então é falso, né? Então, assim, voltando, por exemplo, da criança, só para finalizar a aula de vez. Quando quando a Isabelle começou a associar que o pai dela escondia presente, era Natal, e que depois falavam para ela que era o Papai Noel, o que ela fez? Ela conseguiu juntar os fatos, de alguma forma, e eu não estou dizendo que quando a gente é criança a gente cria argumentos, mas eu estou querendo dizer que, tipo, só estou querendo dizer que essa associação acaba sendo a construção de um argumento para ela que acaba convencendo ela de que aquela realidade não é verdadeira. Que aquilo que falar para ela não é verdade. Então, assim, é muito curioso. Vocês querem entender como é que foi o processo de surgimento da filosofia? Passem a observar os irmãos de vocês. Passem a observar o modo como eles questionam a realidade, como, tipo assim, peguem exemplos de 2 anos e peguem exemplos de agora. E vai observando. O surgimento da filosofia, ele condiz de forma, de forma ampla com o modo como nós adquirimos o nosso processo, como nós desenvolvemos o nosso processo cognitivo. Filosofia é isso. É o desenvolvimento do processo cognitivo. É a história disso na humanidade. Pessoal, é isso, tá? Por aqui a gente encerra, então. Obrigado pela presença de vocês e pela aula.